Olá, meu nome é José, sou professor de inglês da EDESP e na videoaula de hoje nós estaremos aprendendo um pouco mais sobre o artigo de em inglês e suas colocações. Então a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre gramática, também na prática como que nós podemos utilizar esse artigo e os seus significados, ok? So, let's go! Ok, né? Nós temos aqui o seguinte, né? Vocês podem ver o mapa mundi aí em cima, o mapa do planeta Terra. E nós temos uma linha, certo? Cortando o meio dele. Nele vai estar escrito aí para vocês The Equator, ok? The Equator. Seria o Equador, ou seja, a linha do Equador, né? Aquela que vocês já viram nas aulas de geografia de vocês, ok? O que é interessante é a gente aprender sobre o the, ok? The. Ele é um artigo, mas um artigo no singular, no plural, desculpa, então, ou no singular, então pode significar o as ou os as, ok? Ou a ou os as, ok? Mas é interessante que ele tem suas particularidades, ok? Então vamos ver como que a gente pode estar utilizando, tá? Por exemplo, eu já vi, antes da gente adentrar aqui nesse assunto, né? Eu já vi muitos alunos perguntando, tem letras de música, por exemplo, in the end, in the, ou seja, se eu usar o in, a preposição in, mais o artigo the, in the end significa no final, tá? Então fica no, na. E isso vocês vão estar aprendendo no decorrer do tempo, na prática, à medida que vocês vão estar aprendendo o idioma, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui, vamos começar pela letra A, ok? A letra A, nós temos we use the when there is only one of something. Nós usamos o artigo o, né? Ou os, né? Tanto singular quanto plural, quando há somente uma coisa de algo, ok? Something quer dizer alguma coisa, tá? Então, we use the when there is only one of something, ok? Por exemplo, antes de eu passar esse exemplo para vocês, eu quero mostrar o seguinte, né? Na sequência a gente vai estar fazendo esse exercício aqui de vocabulário, mas antes eu quero estar escrevendo uma coisa para vocês, tá? Algo para ajudar o entendimento. Vamos ampliar nossos horizontes, tá? Como eu já falei anteriormente, a gente faz muito uso nós fazemos muito uso do pacote Office, né? Word, PowerPoint. Isso nos ajuda no nosso aprendizado, tá? Então eu abri aqui o meu Word, que estou compartilhando com vocês, para vocês estarem escrevendo, tá? Isso seria o caderno de vocês. Então recomendo que vocês peguem um caderno ou mesmo um computador, né? E escrevam. Isso ajuda muito no aprendizado, tá? Eu sempre falo isso porque, como vocês sabem, tá? É muito importante aprender e isso é uma forma eficaz, tá? Então vamos lá. Eu tenho o there is e eu também tenho o there are, tá? There is e eu também tenho um there are. O que isso significa, né? Por exemplo, there is, ele é utilizado no singular, ok? Então there is é no singular. E o there are
e o there are no plural, ok? No plural. Tudo bem? O there is eu uso no singular e o there are eu uso no plural. Então fica, conforme vocês estão vendo, vamos voltar para cá. Conforme vocês estão vendo aqui, então tá escrito lá em cima ao lado da letra A, tá? Desse tópico A. Nós estaremos aprendendo hoje o tópico A, o tópico B e o tópico C, conforme vocês podem ver na esquerda, tá? No cantinho da tela na esquerda. Então vamos lá, no cantinho A nós temos we use the when there is only one of something. Nós usamos o quando há somente uma coisa de algo. Por exemplo, have you ever crossed the equator? Você, por alguma vez, você já cruzou o Equador? Ou seja, a linha do Equador? Linha do Equador só existe uma. Então, eu vou falar the equator, ok? Vamos também ampliar um pouco mais o horizonte de vocês, tá? Vou fazer uma outra observação. A minha observação de agora é a seguinte. Nós temos as partículas A e AN, talvez alguns de vocês já tenham visto, tá? E nós também temos o D. Por exemplo, na seguinte frase, I need a job. Eu preciso de um emprego. Acabei de escrever a frase, I need a job. Ou também posso escrever I need a or I need a solution. Eu preciso de uma solução. Conforme vocês estão vendo, depois do need, que é o verbo precisar, tá? Need significa precisar. Então, depois do need, que é precisar, eu usei apenas o a. Ou seja, se eu for traduzir o pé da letra, ficaria eu preciso uma solução, eu preciso um trabalho. Em português fica com eu preciso de, certo? Tem essa preposição de. Eu preciso de uma solução, eu preciso de um trabalho. Em inglês não, né? Eu não preciso colocar o of em alguns verbos, em algumas situações. Então a gente vai estar vendo isso para entender mais na prática, tá? Então fica o a e o an é apenas no singular e o de no plural. Isso é o que vocês aprendem no básico, tá? Ou seja, umas, ou as, tanto no singular quanto no plural. E o a e o an no singular, que é uma, ok? Professor, voltando aqui para onde nós estávamos, tá? Professor, ok, eu entendi que o de ele significa o as, os as. Tá, mas ele só significa isso? Não. No basicão geral, no começo, nas gramáticas de inglês, o basicão significa isso. Mas a gente vai dar um up, tá? A gente vai estar indo fora da curva agora. Vamos sair do que as pessoas normalmente aprendem e ficam, tá? Por isso que eu trouxe essa aula para vocês. Então, na primeira frase fica: Have you ever crossed the equator? Have you ever crossed the equator? Aí na segunda fica: Our apartment is on the 10th floor. O nosso apartamento é no 10º andar. Ok? Our apartment is on the 10th floor. Ok? Entendidos? Na terceira frase temos: Buenos Aires is the capital of Argentina. Ou seja, Buenos Aires é a capital da Argentina. A capital da Argentina só existe uma, ok? O 10º andar do prédio só existe um. E a última frase fica: I'm going away at the end of this month. Ou seja, eu estou saindo no final desse mês, tá?
Por que ele usou o at, a preposição at the end, e não usou a preposição in the end? Porque com going away, que é o verbo, eu uso na sequência o at the end, no final, tá? Dando uma ideia de tempo. Ah, eu vou fazer uma coisa do dia 1 ao dia 30, at the end, dá uma ideia de tempo, naquele dia específico, tá? Que é no final do mês. Quando eu falo apenas o in the end, eu apenas digo no final. Não estou especificando que é no último dia do mês, sabe? É só para dar uma ideia de quão longo aquilo vai ser, tá? Ok, entendidos? Espero que sim. Sei que parte de gramática, né? Muito comum a gente ter dúvidas. Ah, como é que eu vou utilizar a frase daquela determinada forma? Como que eu vou estar escrevendo melhor em inglês? Então eu vou estar passando o máximo possível de dicas para vocês estarem desenvolvendo, tá? O que eu puder já sempre ajudar. Segunda caso que eu posso usar o de, tá? O artigo de, THE. Vamos lá. We use the plus superlative, ou seja, nós usamos o artigo de mais o superlativo. Exemplo, best, oldest, ou seja, o melhor, o mais velho. What's the longest river in Europe? Qual é o rio mais longo da Europa? What's the longest river in Europe? Qual o rio mais longo da Europa? Boa pergunta, certo? Então, quando eu uso o superlativo best, oldest, superlativo, vamos ter uma aula só para ele, tá? A gente já vai estar chegando nele no futuro próximo. Mas ele quer dizer sempre o melhor, o mais velho, o mais bonito, o mais feio, o maior, ok? Então, isso é o superlativo. Então, sempre no superlativo eu uso de. Ok, que é uma regra gramatical. Então, se alguém perguntar para você, what's the longest river in Brazil? Qual é o rio mais longo do Brasil? Então, eu uso a preposição, o artigo, desculpem, de, ok? Agora, vamos lá. Na sequência, nós temos compare, the, and, a, or, an. Ok? O que isso quer dizer? Compare o de com o a ou o an. Vamos ver. The sun is a star. O sol é uma estrela. Existem apenas uma estrela no céu? Não. Vocês sabem que existem bilhões de estrelas. Então eu não posso usar e escrever que the sun is the star. O sol é a estrela. Ok? Porque aquilo é bem específico. Ok? Na segunda frase nós temos the hotel where we stayed was a very old hotel. O hotel onde nós ficamos era um hotel muito velho, tá? Ok? We live in an apartment on the 10th floor. Nós moramos no apartamento no 10º andar. What's the best way to learn a language? Qual o melhor jeito de aprender uma língua, um idioma, tá? Language. Ok, entendidos? Na sequência, nós temos aí o bloquinho B. O bloquinho B significa the same. O que significa o the same? Eu vou escrever aqui no nosso caderninho de anotações, tá? Para nos dar um help. Então vamos lá. O que significa de, tá? De. O que significa de? Deixa eu virar aqui para vocês. Então, desculpem. O que significa o de? The same, tá? The same. The same significa o mesmo, ok? The same significa mesmo, the same.
ok? Por exemplo, vamos ver aqui no tópico B, tá? Nós estamos no tópico B. Your sweater is the same color as mine. Not is same color, ok? Your sweater. Olha a diferença, né, da pronúncia, tá? Sweater, sweater. Sweater é o inglês mais britânico, sweater, inglês americano. Então, your sweater is the same, ou seja, é a mesma cor que a minha, ok? As mine, ok? Então, é the same, ok? Are these keys the same? Essas chaves são as mesmas? No, they are different. Não, elas são diferentes, ok? Então vamos lá, né? Vamos ver outro exemplo. Vamos aqui ampliar o nosso vocabulário. We speak the same language, ok? Nós falamos a mesma língua, tá? We speak the same language. Isso é verdade? Ou mentira, né? Não sei. Nós falamos a mesma língua. Sim, a língua portuguesa. E agora a língua inglesa. Estamos remando juntos. Quem sabe no futuro estaremos juntos falando outros idiomas, né? Então, we speak the same language, ok? We speak the same language. Tá, sabendo disso, vamos só colocar mais um outro exemplo, tá? I want the same t-shirt as yours. Olha a inveja, né? Eu quero a mesma camiseta que a sua, tá? I want the same t-shirt as yours. Então, vocês percebem que eu usei o the same para dar a ideia de a mesma, tá? A mesma ou o mesmo. Tudo bem? A mesma ou o mesmo. Então, sabendo disso, concluímos aqui esse bloquinho B, tá? The same, ok? Então, the same. Antes que eu continue, vou passar uma informação útil, tá, para vocês. Informação useful, tá? Deixa eu escrever aqui, que isso aqui vai nos ajudar a dar sequência naquilo que eu tô falando. Então, useful quer dizer útil, tudo bem? Útil, useful. Eu sempre falo para os meus alunos uma coisa muito importante. Até eu, por exemplo, né? Quando eu estou aprendendo outro idioma, uma coisa que eu faço muito é escrever. Eu sempre estou escrevendo, eu sempre estou buscando ter um conhecimento maior sobre o idioma, lendo, e eu escrevo muito. Escrever ajuda a entender por que aquilo é escrito daquela forma, aumenta os vocabulários que eu vou aprendendo mais. Então escrevam, porque escrever ajuda bastante, tá? Ter esse entendimento maior do idioma, ok? Então escrevam. E uma segunda dica que eu vou dar para vocês é, durante os vídeos, por exemplo aqui, vocês podem dar uma pausa no vídeo para escrever a sentença no caderno. Peguem um caderno, um lápis, uma caneta, e isso vai estar fazendo com que o inglês de vocês, o aprendizado, flua de uma forma muito mais rápida e muito mais natural, ok? Então, pausem o vídeo, escrevam, perguntem se tiver dúvida, mandem a pergunta de vocês para a escola, tá? Então, perguntar é sempre importante para o inglês de vocês estar fluindo de uma forma melhor, mais natural. Então, useful, voltando aqui, useful quer dizer útil, tá?
Então, nós terminaremos aqui nossa primeira parte, tá? Na sequência, eu vou falar do bloco C e a gente vai estar resolvendo mais alguns exercícios, ok? Então, essa partícula D é muito importante, não só gramaticalmente, porque vocês perceberam que eu estou colocando bastante vocabulário para vocês, bastante palavras. E vocês vão estar escutando eu falar essas palavras e isso vai fazer com que vocês consigam repeti-las e pronunciá-las de uma forma mais correta, uma forma mais natural, ok? Então, permaneçam assistindo às nossas aulas para a gente estar melhorando, sempre melhorando o nosso idioma. Ok? Muito obrigado.